Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Como será a sua casa no céu? Nós temos esse costume, de falar de uma casa no reino dos céus. Tem um hino bem antigo, eu não me lembro se é do grupo Logos, não sei, que dizia: céu, lindo céu, nas mansões celestiais, todas feitas por Deus, né? E isso inspirou muita gente a ter um testemunho, de um suposto arrebatamento que a pessoa disse que teve, que eu fui arrebatado e o Senhor me levou lá no céu e Ele me mostrou, como está sendo feita, Tem gente que diz assim, as obras estão quase prontas, Olha a imaginação das pessoas, E outras dizem, não, já vi, as casas estão todas lá, as mansões todas lá. E isso só colabora para uma coisa, Essas visões, esses testemunhos não são verdadeiros. Isso é a imaginação da pessoa. É a pessoa querer impactar com um testemunho e ela cria esse tipo de coisa que na verdade não é real, isso não existe. Por exemplo, como é que nós podemos saber se teremos ou não casa, mansões celestiais lá no reino dos céus? É simples. O lugar que nós iremos, assim que morremos, é o paraíso. Eu não sei se você já leu a Bíblia, eu tenho o costume de estar sempre lendo, e existe uma grande comparação das coisas do céu que, que elas são projetadas na terra como, como algo que para nós percebemos como é. Por exemplo, o templo. Como é feito o templo? Na verdade, o templo ele é feito, ele é inspirado por Deus. Deus escolhe dois homens, capacita eles com inteligência como ninguém nunca teve para produzir no templo que foi construído coisas semelhantes aos céus, o mar de vidro e coisas desse tipo, Então, o paraíso que nós iremos, ele é bem semelhante ao paraíso que Deus plantou no Éden. E lá colocou o homem, colocou o homem lá. Aí você imagina, onde é que Adão morava? Adão e Eva, eles moravam aonde? Não tinha casa. Eles viviam na natureza. Por quê? Porque não faz sentido você ir para o reino celestial, um paraíso, e esse paraíso é espiritual, e lá não tem necessidade de casa. Se nós pensarmos, para que serve casa? A casa serve para quê? Para, por exemplo, onde nós fazemos a maior parte de nossas refeições. Em casa. Não podemos estar comendo na rua, cozinhando na rua, coisas desse tipo. Então, para nos alimentarmos e prepararmos nossas refeições, isso nós fazemos em casa e isso é necessário. Lá alguém vai comer alguma coisa? Não, lá não tem essa necessidade de estar comendo alguma coisa. Lá ou as pessoas não vão comer coisas, porque lá o reino é espiritual. Nós também precisamos de nossos lares para quê? Para descansarmos, do trabalho, da fadiga que causa, que é causada a nós, para o nosso sustento. Lá não terá nada disso, porque lá ninguém dorme. Lá ninguém dorme. Por quê? Porque o espírito não cansa como o corpo cansa. Também a casa, ela serve para nos proteger das ações do tempo, calor, frio, chuva, vento, tempestades, enfim, coisas desse tipo. E nós não temos essa necessidade lá, porque lá nada disso terá. Lá não terá dia, lá não terá noite, lá não terá ações que nós podemos dizer ações assim terríveis, acidentes terríveis,
é causado pela natureza, das ações da natureza, lá não terá nada disso. Então, para que serve casa lá? Então, não tem. A Bíblia, nenhum texto da Bíblia, pelo menos que eu me lembre, não tem nenhum texto dizendo que lá tem mansões, que lá tem casas, que lá tem isso. A Bíblia diz de morada, né? O texto que vai dizer isso da maneira mais direta é João capítulo 14, que o próprio Senhor Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, por causa dessa fala de Cristo, as pessoas entendem que moradas são casas. E daí começa a fantasiar, né, mansões, coisas desse tipo, como são também os muçulmanos. Os muçulmanos dizem que lá eles terão, o muçulmano que for salvo, né, por Alá, ele terá, que ainda mais o que morrer numa jihad, né, numa guerra, ele terá uma mansão toda de mármore, com 100 virgens, parece que é isso, né? E ele vai ter um apetite sexual, né? Olha como é que são os muçulmanos, eles só pensam em sexo. E ele vai ter relação sexual com todas essas virgens em um só dia. Aí, ao dormir nessa mansão com essas virgens, no outro dia elas acordam virgem de novo. Ele fica nesse ciclo, né? Tirando a virgindade, ela se tornando virgem o tempo todo. Mas é mansão de mármore. Então, parece que a ideia parte de uma coisa para outra, né? Mas não tem nada disso. Lá você vai viver como os anjos. Tu acha que o anjo mora em alguma casa? O querubim, será que o querubim, como é maior, os serafins, eles moram tipo assim na área nobre do céu? Será que tem isso? Não, lá é tudo igual, lá é igualdade. Não tem essa diferença de coisa. Vive como vivia Adão e Eva na natureza. E nós viveremos na natureza espiritual do céu, né? Na natureza espiritual do céu. Então, moradas, coisas desse tipo, na verdade, é para enfatizar. E todos, eu estou afirmando, todos que têm visões e testemunha que esteve no céu e viu as moradas, viu as plantas, as flores cantando, isso é tudo imaginação, isso não é verdade. Isso não é verdade. É a pessoa querendo impactar, querendo mostrar, né, uma intimidade com Deus a ponto de Deus mostrar coisas que na verdade é só uma imaginação do homem. Isso não existe, isso não é verdade. O reino dos céus é uma habitação que teremos como os anjos. A Bíblia diz que tal como os anjos nós seremos e tal como Cristo é, nós o veremos. Quando perguntam se lá haverá casamento, por exemplo, eu sou casado com a minha esposa, e eu vou chegar lá, eu vou encontrar minha esposa, vamos continuar o casamento, a Bíblia diz que não, Jesus diz que não, lá não há esse negócio, não há sexo, ninguém é homem, ninguém é mulher, todos seremos semelhantes aos anjos, né? Seremos semelhantes aos anjos, lá ninguém se dá em casamento, acabou esse negócio. Então, isso é tudo uma imaginação. Todos que dizem essas coisas, na verdade, estão mentindo, porque querem alcançar algum espaço, né, no meio gospel, né, no meio gospel. Então eles inventam esses testemunhos falsos, que é o que mais acontece, falso testemunho, desse tipo de visão de arrebatamento, como testemunho falso de curas e coisas desse tipo. E é isso que as pessoas fazem para poder crescer no Evangelho. E não deixam que a verdade penetre em seus corações e eles possam crescer em Cristo Jesus. Então eles têm que criar um atalho para poder crescer. E assim eles causam todas essas coisas, né, que traz uma esperança. Tudo bem, a esperança a pessoa vai ter, a pessoa sendo salva vai ter, mas quando chegar lá vai ver que não é isso. Mas causa uma esperança assim demasiadamente exagerada em pessoas, né? Como uma coisa que na verdade não é real, isso não existe, não tem mansões celestiais, não tem casas, não tem apartamento celestial, espiritual, não tem nada disso. O que nós temos lá é a morada do Eterno, a morada em Cristo. E lá as coisas acontecem de uma maneira assim eterna, ou seja, não tem princípio,
não tem fim. Eternamente vai dizer que tudo que estaremos vivendo lá será eterno. Tudo eterno. As coisas que são boas só estão lá. Somente lá estão todas as coisas boas, que eu digo boas, na verdade são coisas ultra, megas maravilhosas, que nós não podemos entender nem perceber, que não chegou ao coração do homem, é o que a Bíblia diz, é o que Deus tem preparado para nós. Então, não podemos dizer exatamente como vai ser, mas moradas, casa, realmente essas coisas não tem. Como, por exemplo, as doenças. Vai ter um hospital lá. Não tem, essas coisas não existem. Por exemplo, eu estou com esse óculos aqui que eu tenho problema de visão, né? Então, tá sol aqui, o tempo está muito claro, eu tenho que usar esse óculos. Lá não vou usar óculos com antirreflexo, coisa desse tipo, né? Lá não tem esse problema. Por quê? Porque lá é espiritual. Aqui é material, lá é espiritual. É uma realidade totalmente diferente. E essas falas, esses testemunhos são falsos, né? Se a pessoa faz por maldade ou não, por estar sendo inspirado por outras pessoas ou não, né? Na verdade, ela pode não estar querendo fazer por maldade, mas está fazendo mal para a sua alma, está causando mal para pessoas, né? Está causando mal para o Evangelho, porque está apresentando algo que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, a sua morada lá, sua morada é Cristo. As moradas que nós temos é Deus. Estaremos para sempre morando com o Senhor. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.